Bem-vindas ao canal. Meu nome é Parisina Carvalho, sou cirurgiã do aparelho digestivo e cirurgiã bariátrica. E esse espaço é para você que quer mais saúde, mais vida e menos rótulos. Estou com a doutora Lilian, ginecologista, especialista em uroginecologia e sexualidade. E também estou com a doutora Mariana, cirurgiã bariátrica e metabólica. Hoje nós vamos falar sobre câncer ginecológico, obesidade e cirurgia bariátrica. Lilian, como a obesidade influencia no risco de desenvolver câncer ginecológico? Muito bom. Primeiro, obrigada pelo convite, Parisina, Mari. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, porque a obesidade, infelizmente, é um grande fator de risco para câncer em geral, mas quando a gente fala em ginecologia, esse câncer ele é ainda maior, porque tem uma questão principalmente metabólica e hormonal envolvida. Então, quando a gente fala em câncer de mama, existem diversos tipos de câncer de mama, a gente acha que é só uma, não, tem um mundo, né? Então, tem alguns tipos de câncer que não reagem com hormônios, né? E tem outros que acabam reagindo com o aumento do estrogênio, progesterona, testosterona. Então, dependendo do tipo de câncer, pode ser que a obesidade atue mais ou menos. Câncer de ovário, mesma coisa, e endométrio, mesma coisa. O que acontece na obesidade, né? Então, a obesidade é uma doença crônica. Muita gente acha que é estético, não é estético. É bom a gente bater nessa tecla que isso é uma doença, tá? E que essa doença faz? Ela aumenta o tecido adiposo, faz com que ela tenha uma alteração do ponto de vista metabólico, então tem aumento de glicemia, aumento de insulina, resistência periférica à insulina, tem aumento de colesterol às vezes associado, pode ou não ter outras doenças metabólicas associadas, mas no final ela também é um processo inflamatório crônico. E a gente sabe que alguns gatilhos para câncer é o processo inflamatório. Por ser uma coisa de longa data, né? Então, geralmente os pacientes obesos não é, ok, fiquei obeso por 3 meses e depois parou. Não. É uma vida, né? É uma vida, né? Então, é crônico, é uma doença crônica. Ela luta a vida inteira contra essa doença. É muito sofrido. E a doença por si só, ela é uma inflamação. E essa inflamação pode ser um gatilho para qualquer tipo de câncer. Além disso, você tem o que a gente chama de conversão periférica de estrogênio. A gordura, ela tem a capacidade de produzir um hormônio muito parecido com o estrogênio do ovário, não é igual, mas é muito parecido, e ele pode ativar sim células que são receptivas para isso, como por exemplo células do câncer de mama, de ovário e de endométrio. E aí, com isso, pode ser um risco aumentadíssimo para câncer, mais do que terapia hormonal. Nossa Senhora! Que é um grande questionamento, né? E, Mari, em quais casos a cirurgia bariátrica ela pode ajudar na prevenção e no tratamento de câncer ginecológico? Eu acho que essa pergunta vai com um gancho muito com o que a doutora Lilian acabou de explicar, né? Acho que é importante as nossas pacientes entenderem que a obesidade é uma doença crônica multifatorial, várias causas. Muitas vezes a paciente vem pra gente com uma história longa de luta com essa doença, com a obesidade. E assim como ela é de longa data, a paciente vem já há muito tempo lutando com essa doença, é importante entender que ela pode ter muitas complicações. E o câncer ginecológico é uma delas. Então, como a doutora Lilian explicou, existe toda essa questão hormonal que vai aumentar muito a chance desse câncer. E a cirurgia bariátrica, a gente sabe que é o tratamento mais potente para a obesidade, principalmente pacientes com obesidade grave ou pacientes que até têm uma obesidade mais leve, mas têm uma parte metabólica muito alterada, com diabetes, várias comorbidades. A cirurgia bariátrica vai ser o melhor tratamento, e com a cirurgia bariátrica esse paciente vai perder peso, ter melhora de qualidade de vida, vai ajudar a regular todos esses hormônios e com certeza diminuir a chance de ter um câncer ginecológico. Além disso, o paciente que já perdeu peso, foi submetido à cirurgia, se ele tem um diagnóstico, vai ser muito mais fácil o diagnóstico e o tratamento, né? A gente sabe que a obesidade limita o paciente, não só emocionalmente, mas também fisicamente.
Então a cirurgia bariátrica com certeza tem muita relação na prevenção desse câncer ginecológico. Perfeito. É muito importante mesmo, porque existe um mito. Doutora, depois da cirurgia bariátrica, eu vou ficar doente? Eu vou ter mais chance de desenvolver qualquer outro tumor, algum câncer? Isso é um mito. Isso é um mito. Muito pelo contrário, é um fator de prevenção de câncer. Não quer dizer que você vai fazer bariátrica e não vai ter, mas a chance diminui muito. Principalmente se você já tem alguma questão familiar, né? Então já tenho na família câncer ginecológico, que seja de endométrio, de mama, de ovário. Se a gente tiver uma mulher que é obesa e depois ela consegue perder esse peso, o risco dela vai diminuir. Com certeza. E até um tratamento, como vocês falaram, uma pessoa que vai ser submetida a outro tipo de cirurgia. Vou me submeter a uma cirurgia de, por exemplo, câncer de colo, câncer de mama, que a paciente vai realizar uma intubação. A intubação no paciente obeso, mais difícil. A cirurgia no paciente obeso, mais difícil. E mais risco de trombose, mais né? risco de trombose, porque na hora que é mais difícil, o que é que acontece? Cirurgia mais longa. Cirurgia mais longa, mais risco de trombose. Ou seja, a gente realmente vê o lado negativo, né, do não tratamento da obesidade. Exatamente. Lilian, quais estratégias de acompanhamento devem ser adotadas em pacientes obesas com risco ou histórico de câncer ginecológico? Vamos lá, esse é um desafio, tá? Porque o que a gente tem de métodos de rastreamento para câncer ginecológico hoje é o mesmo rastreamento para mulher obesa, mas existe uma dificuldade de realizar esses diagnósticos. Então, para câncer, por exemplo, do endométrio, aí é um ultrassom transvaginal, acho que esse vai muito bem, não tem grandes problemas. O do ovário, geralmente entra também ultrassom transvaginal, mas infelizmente a gente não tem exame de rastreamento. A hora que a gente vê um cisto que é suspeito ali, às vezes já é um câncer mais avançado. Infelizmente do ovário a gente ainda peca para rastreamento. Mas de mama, a gente tem muito bem documentado isso. A mamografia é o melhor exame para rastreamento do câncer de mama. E mulheres obesas têm um tecido adiposo muito grande na mama também, que dificulta visualizar a glândula. E aí a mamografia por si só já é muito desconfortável. Quem já fez mamografia vê que o aparelho da mamografia também, ele tem um limite ali, né, para você colocar a mama e apertar a mama. Às vezes a mama da paciente obesa é maior do que aquele aparelho comporta. E muitas vezes, mesmo cabendo no aparelho, tranquilo, na hora que você aperta a gordura, mas cadê a glândula? Às vezes é difícil. Então o diagnóstico acaba sendo um pouco mais difícil também. Os outros recursos que acabam sendo associados à mamografia, acaba sendo o ultrassom de mama, que também é difícil, tem um panículo adiposo ali grande até você conseguir chegar na glândula, e a ressonância. E aí na ressonância a gente tem outro problema, que é caber na máquina, né? Então assim, tem ressonância de campo aberto, mas não é todo lugar que tem. Os lugares que tem nem sempre são os mais adequados para mama, porque daí você precisa ter um recipiente lá que você coloca a mama para poder fazer a ressonância. Então é difícil o diagnóstico. Por isso, vamos pedir do mesmo jeito, vamos fazer o rastreamento do mesmo jeito, mas de fato é mais difícil para essa mulher. Se ela puder fazer um tratamento de emagrecimento clínico ou cirúrgico, e nesses casos, né, de obesidade mórbida, o cirúrgico acaba sendo super indicado, melhor até para o nosso rastreamento de câncer. Isso é muito real. Recentemente eu tive uma paciente que eu realizei cirurgia bariátrica e ela me mandou uma mensagem: doutora, eu estou mandando essa mensagem porque eu estou extremamente agradecida, porque foi com a cirurgia bariátrica que eu consegui diagnosticar o nódulo na mama e agora eu estou realizando meu tratamento. E ela está em vigência de quimioterapia. Ela falou, graças a Deus, a cirurgia bariátrica realmente salvou minha vida. Exatamente, salvou olha minha isso, vida. até arrepiou. Arrepiou. E ela é uma paciente, assim, gente, muito, muito, muito queridinha. Muito assim, nossa, muito especial. E isso, na hora a gente faz, nossa, vale a pena. Com certeza. É isso que é para isso, né? É para isso que a gente tá aqui, né? Exato. E vamos lá. Mari, existem diferenças na incidência de câncer ginecológico entre mulheres obesas que passaram por cirurgia bariátrica e aquelas que não passaram? Ah, com certeza, né?
A gente já falou sobre isso. As pacientes que têm obesidade